pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre texto didático científico e também sobre ideia central e ideia secundária, certo? Para isso, vamos para o slide e depois iremos para o livro didático de vocês. Me acompanhem, por favor, pessoal. Vamos lá. Bom, sobre o texto didático científico, né? É aquele que possui como objetivo a divulgação dos conhecimentos, informações e dados científicos de uma forma acessível, isto é, didática, de modo que o sujeito compreenda com facilidade os conteúdos, né? De uma forma bem clara, certo, gente? É fundamental o papel do texto didático científico na divulgação dos conteúdos obtidos por pesquisadores e cientistas, no geral, sendo que tais conhecimentos aprimoram a sociedade gradualmente, né? Isso é o que nós temos em relação ao texto didático científico, certo? Eles trazem conhecimento, né, para a sociedade sobre uma coisa que está sendo pesquisada, muitas vezes. Então, ele é um texto que divulga essas pesquisas, certo? Vamos para o próximo slide. Agora, falar sobre um pouquinho sobre ideia principal e ideia secundária. Vamos lá. O tema, ele é a ideia principal do texto. E é com base nessa ideia principal que o texto deve ser desenvolvido. Para identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferentes informações de forma a construir o seu sentido global. É necessário, ou melhor, você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo significativo, que é o texto, ou seja, a ideia central é o mais relevante do texto, certo, gente? Se tomarmos como referência uma notícia jornalística, né, a manchete, ela expressaria a ideia principal. Os argumentos se preocupariam, no caso, em defendê-la e formariam as ideias secundárias, né? Ou seja, manchete, ideia principal do texto, né, em relação a uma notícia, certo? Argumentos, no caso, eles o quê? Defenderiam essa ideia principal e formariam, e por conta disso, formariam as ideias secundárias, certo? Agora vamos para o livro, página 89, vamos ler um texto, depois vamos para a atividade, né, por dentro do texto, página 90 e 91, para que eu explique tudo direitinho. Vamos lá para a leitura na página 89. Me acompanhem, pessoal? Vamos lá. Página 89, prática de leitura, texto 4, texto didático científico. Leia apenas as palavras em destaque no texto a seguir e elabore sua hipótese de que assunto esse texto vai tratar. Bom, primeiro ele quer que a gente leia as palavras só destacadas, depois a gente vai ler o texto todo, certo? Aconchegado, relacionamento, beijamos e amor. E aí agora vamos ver de que é que esse texto trata, certo? O primeiro amor é vivido em fantasia. E vamos ver sobre esse primeiro amor vivido em fantasia. Como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. A pessoa que desperta em nós todo sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar, nos mínimos detalhes, toda a vontade de aconchegar e ser aconchegado, na maior parte das vezes nem sabe do nosso amor por ela, pois morremos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados. Ou seja, não contar interesse nos dois casos. Se algum amigo super íntimo fica sabendo e faz alguma brincadeira a respeito, ficamos com o rosto vermelho, negamos tudo e fingimos indignação. A outra pessoa amada fica sem saber se é gozação ou se é verdade. Melhor assim. Tudo se passará apenas na cabeça da gente, longe dos riscos da vida real. No sonho, é claro que somos correspondidos, beijamos e somos beijados. Beijos de ternura. O sexo, na maioria dos casos, está em segundo plano. Passeamos de mãos dadas por jardins floridos, sentamos na grama e nos olhamos em olhar de enlevo próprio do encantamento amoroso. Dizemos coisas bonitas para o outro, falamos das virtudes do outro, não cansamos de elogiar a pessoa amada. Se pensarmos bem, o sonho romântico não é muito criativo, quase sempre a mesma história. As variações são mais de cenário e figurino. Uns preferem a montanha, outros a praia. Uns preferem saia rodadas, outros calças jeans. O amor é o prazer da companhia, os elogios que esse prazer costuma trazer para os nossos lábios e também a insegurança,
o medo de perder a pessoa que nos traz toda a felicidade. Assim sendo, uma parte do discurso é de reasseguramento. Vou amar você para sempre. Vou dizer toda hora que amo você. Se você me largar, eu morro, etc. Sempre que vivemos o amor, o fazemos como se estivéssemos vivendo uma história extraordinária. A verdade, no entanto, é que é uma história extraordinária, exatamente igual a todas as outras histórias de amor. E isso não faz mal algum, porque é bom do mesmo jeito. Gostei desse texto, né, gente? Um texto suave, bem românticozinho, bem purozinho, né? Só que isso acontece quando a gente é criança, né? Esses amores, assim, platônicos que a gente acha que a pessoa gosta da gente, e assim, a gente se apaixona pela pessoa, e aí fica naquele negócio, né? Aquela coisa de criança mesmo, aquele namoro que só existe na cabecinha de quem tá passando. Se o outro descobrir, o namoro acaba. A história é essa, né, gente? E vamos deixar a brincadeira de lado, vamos para o caso sério aqui. Agora vamos para a interpretação de texto na página 90 e 91, por dentro do texto, certo, gente? Vamos lá. Com que intenção esse texto foi escrito? E aí, gente, vocês acham que foi com que intenção que esse texto foi escrito? Hein? Para que será que as pessoas escrevem os textos? Será que é para informar os outros sobre determinado assunto? Para que será que servem esses textos, né? 2. É possível afirmar que se trata de um texto que expõe ideias? Por quê? Digam aí, se sim, se expõe ideias ou não, né? E aí você vai justificar, certo? 3. Reproduzimos a seguir a capa e a folha roxo do livro do qual esse texto foi retirado. Folha de rosto é a primeira página que aparece assim que abrimos a capa. Observe. Bom, aqui tem a capa, né? Flávio, não dá para ver direito aqui, Gicovati, Flávio Gicovati, namoro, relacionamento de amor e sexo, é a capa. E aqui, né, tem a folha de rosto do livro. E vamos lá. Letra A. Transcreve o título do livro e o nome do autor. Aí você vai tirar, né, no caso daqui dessa capa, e vai escrever no livro, né? Você vai transcrever, né, o nome do livro e o nome do autor. B. Qual era a área profissional do autor? Né, gente? Procurem aqui em cima que tem, certo? Aqui tem tudo falando sobre ele. No caso, uma pequena biografia dele, né? Bem resumidinha, certo? B. Qual era a área profissional do autor, né? C. O título do livro apresenta a relação com o conteúdo do texto. Justifique. Aí vocês vão dizer se sim, se não, e vão justificar. 4. É possível afirmar que esse texto apresenta um conjunto de conhecimentos construído com o tempo? Explique. Vocês vão dizer se sim ou se não e vão justificar, certo, gente? Lembrando que sim ou não não é resposta, tem sempre que ter uma justificativa. Quinta questão. Transcreva o primeiro parágrafo do texto. Letra A. Com lápis azul, grife a ideia principal desse parágrafo. Para identificá-la, faça a seguinte pergunta. A respeito de que esse parágrafo está falando? B. Com lápis verde, grife o texto em que o autor explica por que contar sobre os sentimentos não interessa a quem está apaixonado. C. O parágrafo dá mais detalhes sobre a ideia principal. Escreva sua resposta recorrendo às ideias expostas nessa parte do texto. Agora vamos para a parte de conteúdo daquele livro de vocês, essa partezinha azul. A ideia principal de um texto é o tema central sobre o qual o texto fala. Quando se pergunta sobre o que o texto está falando, busca-se encontrar em sua ideia principal, também chamada ideia central. Ligadas à ideia principal estão outras informações, as ideias secundárias. Cada parágrafo ou cada parte do texto pode conter um tópico, um assunto principal, com todas as informações relacionadas a ele. Nem sempre a ideia principal aparece claramente em um texto. Às vezes, é preciso encontrá-la lendo todo o texto e prestando atenção a cada informação. As palavras que fazem a ligação entre as ideias e até mesmo o título do texto podem oferecer pistas para a compreensão da ideia principal e das secundárias. 6. Esse texto o ajudou a pensar melhor sobre os sentimentos do adolescente. De que maneira? Você vai dizer sim ou não e vai dizer qual foi a maneira que ele ajudou a pensar melhor sobre os sentimentos do adolescente. 7. Você concorda com o autor quando ele afirma que o primeiro grande amor é vivido em fantasia como uma espécie de sonho? Quem não concorda, né, gente?
né? Quem não concorda, né? Vocês vão dizer sim, sim ou sim, não, e vão falar um pouquinho, né, sobre isso, né? Quem não teve aquele amor platônico da adolescência e da infância, né? Quem não? Quem não? Quem nunca? Né? 8. De acordo com Gicovati, quando o amor é vivido em fantasia, o discurso de quem ama pela primeira vez é: vou amar você para sempre, vou dizer toda hora que amo você. Só que não, né? Que justificativa esse autor apresenta para tal discurso? Vejam aí qual a justificativa que o autor apresenta para esse discurso de que vou amar você para sempre, vou dizer toda hora que amo você. 9. Leia outro texto no livro Namoro, Relação de Amor e Sexo, de Flávio Gicovati. Toda a vivência do amor e fantasia, do amor não correspondido, pode ser entendida como um treino, através da fantasia romântica, não se preparando para refazer a ligação forte com a outra pessoa, sem perder totalmente a individualidade. Letra A. De acordo com esse trecho, por que é importante viver a fase da fantasia romântica? Leiam aqui, interpretem e digam aí o porquê, do que, se é importante, né? O porquê de ser importante viver a fantasia a fantasia romântica nessa fase. B. Você acha importante passar por essa experiência? Vocês vão dizer se sim ou se não e vão justificar. 10. Você já viveu ou conhece alguém que tenha vivido uma dor de amor? Conte como foi. Aí vai ser engraçado esses relatos de vocês, viu? Queria ler cada um, queria ver cada um desses relatos, de quem conhece ou de quem já viveu uma dor do amor, né? 11. Qual é o tema comum dos textos que você leu até agora nesse capítulo? Aí vocês vejam aí esse capítulo todo. Ele tratou de que tema, né, gente? Bom, vamos ficando por aqui, né? Mas, lembrando que voltaremos na próxima semana. Espero que vocês estejam mesmo bem, que vocês continuem assim. Lembrando que é preciso usar ainda a máscara, né? O álcool em gel. Limpeza nunca é demais, né? Cuidado nunca é demais. Protejam as pessoas que vocês amam e assim também, certo? Então, vamos lá, gente, para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.